Pessoal, é um imenso prazer que eu tenho estar de volta aqui nessa segunda temporada do Painel WW, conversando com os convidados, sempre três, como sempre. Daqui a pouquinho eu os apresento para o tema desta edição, mas principalmente a oportunidade de estar aqui interagindo com vocês. É um projeto pessoal meu que eu tenho enorme prazer em levar adiante, e isso depende, evidentemente, de todo esse apoio que eu tenho recebido desse público maravilhoso que vocês são ao longo de todos esses meses. Nesta edição, no finalzinho, eu tenho um recado pessoal para dar para vocês, mas aí eu seguro vocês um pouquinho, né? Fazendo um pouquinho de suspense, para a gente acompanhar a conversa de hoje. Aí no final eu tenho um recado pessoal, muito pessoal, para dar para vocês. Mas vamos lá, o assunto dessa edição é política. Não se fala de outra coisa no Brasil, e quando a gente fala de política, a gente se pergunta imediatamente como é que ela está indo em função do grande beneficiado desta onda de transformação, chamado presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele reinventou a política? Quando a gente olha para toda essa trajetória nesses últimos meses, a gente percebe alguém que conseguiu um êxito eleitoral, dizendo às pessoas que uma vez eleito, a política não seria mais como foi antes, ou seja, a tal da velha política, da nova política. O Bolsonaro conseguiu reinventar a política, ou vamos pegar uma visão crítica do que ele está fazendo como forma de começar a nossa conversa. Ou, na verdade, ele não está sabendo fazer política. Três são os nossos convidados. Como sempre, eu começo a apresentação deles por Eduardo Green. O Eduardo é cientista político, professor e pesquisador do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Nosso segundo participante na roda é Fernando Schuller, é professor do INSPER aqui de São Paulo, ele é titular da cátedra INSPER Palavra Aberta. O Fernando Schuller também é curador do projeto Fronteiras do Pensamento. E o terceiro participante é Luiz Felipe Pondé, ele é filósofo, escritor, dirige o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo e é também professor da FAAP. No jornalismo, o Pondé é colunista da Folha de São Paulo e também comentarista do Jornal da Cultura. Eduardo, Bolsonaro conseguiu reinventar a política? A gente está aqui preocupado se ele está sabendo fazer política ou não. Ele está fazendo alguma coisa tão nova que a gente ainda nem percebeu? William, se a gente observar a trajetória recente do governo Bolsonaro, a resposta talvez seria não. Porque a velha política criticada pelo governo vem muito carregada de uma concepção na qual qualquer tipo de acordo político, qualquer tipo de negociação política que se faça com outros atores institucionalmente estabelecidos, como é o caso do Congresso, é considerada como algo que significa referências à corrupção, significa negociatos ou algo associado com essa carga muito pesada. E essa perspectiva é muito forte para os apoiadores do núcleo mais duro dos eleitores do presidente, porque carrega exatamente tudo aquilo que significou o voto no atual presidente Bolsonaro, como rejeição àquilo que acabou sendo, infelizmente, uma marca que nós tivemos nos últimos anos no Brasil. Eu volto a essa questão, fazendo o papel do advogado do diabo, dizendo assim, afinal de contas ele não está conseguindo aprovar um monte de coisas e está tocando o barco, sem ter que ceder cargos para conseguir votos. Vai pensando enquanto eu coloco tanto o Schuller quanto o Pondé com a mesma questão inicial na roda. Schuller. Olha, eu diria o seguinte, Pondé, colegas, William, o que acontece? Quer dizer, o Bolsonaro, o governo, quer dizer, nós tivemos nas últimas semanas algumas notícias interessantes. Nós tivemos a aprovação da MP das companhias aéreas, a abertura do capital. Depois nós tivemos a aprovação da nova lei das agências reguladoras, né, que era um projeto que tramitava há 8 anos no Congresso. Agora, recentemente, nós tivemos a aprovação dessa MP do pente fino na Seguridade Social. Que é essencial quando a gente pensa na reforma da Previdência. E a reforma da Previdência vai andando bem. Teve aprovação de 73% na CCJ da Câmara, deve passar agora na Comissão Especial. Evidentemente tem acordos, evidentemente tem negociação. O que mais tem hoje no Congresso é a negociação. Eu acho que o Congresso retomou muito do seu protagonismo. O que nós tivemos nesses últimos 5 meses foi a perda de tutela do Executivo sobre o Legislativo no Brasil. A minha impressão, provocando um perda pouquinho... de tutela. A perda de tutela, ou seja, nós tivemos, pela primeira vez nos últimos, sei lá, vamos botar aí, no mínimo desde o governo Itamar Franco, para pegar como ponto de ruptura aquele momento do impeachment Collor, nós temos a desconstrução, eu chamo de destruição criadora do modelo do presidencialismo de coalizão,
foi anunciado, lá descrito pelo Sérgio Abrantes no final dos anos 80, que serviu para descrever o sistema político brasileiro, mas a experiência da democracia brasileira fez, eu chamo de uma leitura patrimonial desse modelo, quer dizer, depois foi chamado de presidencialismo de cooptação pelo Fernando Henrique. E depois de tomar lá da cá. Onde nós normalizamos o inormalizável, nós normalizamos o tomar lá da cá, a troca de emendas, depois a distribuição, a fartura de cargos em posições estatais, agências reguladoras. Quando a gente faz a lei das agências reguladoras agora, é exatamente para coibir o que foi feito durante 20 anos no Brasil. Peraí, Schuller, você está sugerindo que realmente uma série de transformações importantes se devem à atuação política. Eu volto disso para você concluir, depois de colocar o Pondé e confrontá-lo com um editorial do Estadão. Aliás, queria dizer para vocês, nós estamos gravando aqui, especialmente hoje no estúdio do Estadão, onde eu tenho, evidentemente, a enorme satisfação de assinar uma coluna todas as quintas-feiras. Acabou o comercial a favor do Estadão, uma boa. Voltamos, Pondé. O editorial do Estadão tem possivelmente uma das mais coerentes presenças em termos de defesa de ideias e posturas na imprensa brasileira, em termos de editoriais. Um outro aí vai dizer, claro, né, William, teu padrasto foi diretor de opinião do Estadão não sei quanto tempo, então aqui, em nome da transparência, digo, não é por causa disso, mas por causa das opiniões. E a opinião do Estadão desta semana foi, olha aí, o governo, quando se dedica a interferir, no bom sentido, em tratar de levar as suas agendas no Congresso, consegue a aprovação exatamente desses elementos que vocês acabaram de apontar agora, inicialmente no programa. Estamos diante de uma nova política? É um prazer estar aqui com vocês. Assim, eu acho que, primeiro de tudo, a nova política, se existe no caso Bolsonaro, é, antes de tudo, uma consequência da entrada da ferramenta das mídias sociais na política. Acho que o Bolsonaro, ele é um caso, um case dessa entrada da ferramenta. Então, nesse sentido, a primeira resposta que eu daria, sim, há uma nova política, mas não é necessariamente a priori por conta das qualidades políticas do Jair Bolsonaro. Acho que é, antes de tudo, um modo cultural de fazer política, um modo de marketing de fazer política. Então, nesse primeiro momento, eu diria que sim, a isso, não necessariamente ao modo, digamos assim, dele estabelecer a sua governança. Em relação ao que dizia o Schuller, de que a gente está vivendo um certo protagonismo do legislativo... O fim da tutela do executivo. Sim, o fim da tutela do executivo sobre o legislativo, né? A minha impressão é de que o Bolsonaro, nos primeiros 5 meses, ele pareceu um tanto desnorteado, passou a impressão de que ele estava essencialmente pautado por questões culturais. Então ele estava preocupado com coisas pequenas. Então, como se fosse alguém da classe média ou classe média baixa que virou presidente da República com a mentalidade que inclusive o levou ao poder, que foi essa identificação com o homem comum. A possibilidade da identificação dele com o homem comum também é mediado em grande medida pela capilarização das mídias sociais nesse universo. Então, a minha impressão é assim, ele reinventou a política, ele não reinventou a política. O que ele está fazendo, ele é um político antigo, do Centrão, sem nenhum protagonismo, que chegou ao poder por conta de uma determinada ferramenta, de um uso competente da ferramenta, de um desgaste do partido que estava no poder anteriormente, da possibilidade de um conjunto de expectativas conservadoras no sentido de comportamento e costumes ter fala nas eleições, certo? Então ele chega ao poder navegando nessa onda. Ao chegar lá, acho que se atrapalha até certo ponto, o que não significa que o governo não possa andar graças ao fato dele ser talvez um pouco ausente. Deixa eu brincar aqui de motorista de ônibus, dar uma freada de arrumação, porque eu acho que a cabeça de quem está nos assistindo está agora embaralhada. Vamos tentar arrumar um pouquinho o que vocês disseram até agora para permitir que as pessoas que nos assistem acompanhem os raciocínios que são bem sofisticados e profundos. Vou alertando. Veja, confrontado com a pergunta se Bolsonaro está fazendo uma nova política e reinventou a política, a sua primeira, digamos, postura foi não se a gente pensar no que ele faz. O Schuller nos coloca diante de uma realidade baseada nessa afirmação dele, que temos realmente algo novo acontecendo aí, que é o fim da tutela do executivo. Algo que você coloca na perspectiva do tempo como inédito para os últimos 30 anos, pelo menos. O Pondé coloca mais um ponto nessa equação, diz assim,
Não é bem ele. É a situação política que mudou e inclui em tudo que a gente pensa hoje uma participação de um tipo, digamos, de mobilização que antes não se registrava com a das redes sociais. E aí, o que a gente diz para o público agora? Temos ou não temos algo na política nova acontecendo? Então, se a gente olhar um pouco as referências, e aí me permita brevemente citar um cientista político argentino já falecido, Guillermo O'Donnell, para os ouvintes do programa, que desenvolveu o conceito lá nos anos 90, quando vários presidentes da América Latina eleitos imaginavam que poderiam governar de maneira, digamos, plebiscitária. É o conceito que ele chamou de democracia delegativa. O eleito, o incumbente, uma vez ocupando o posto, ele imagina que ele está acima das instituições. Agora, não hesite, esse público é muito forte em querer as referências bibliográficas. Se você tiver, não hesite em citá-las. Ótimo, melhor assim então. Guillermo O'Donnell foi um grande cientista político e ele, ao analisar, por exemplo, a eleição do Fujimori no Peru, a eleição do Menem na Argentina como referências, dizia, olha, são presidentes que imaginam que, diante de um enorme respaldo popular, em circunstâncias muito especiais, podem governar secundarizando ou dando menos importância para as instituições. E é essa ferramenta de trabalho, essa hipótese de trabalho que você está trazendo para o Bolsonaro? Estou trazendo para fazer a análise do governo Bolsonaro. Em que sentido? Se de um lado o Fernando traz corretamente a ideia de que nós reduzimos um pouco aquilo que a literatura chama da diminuição do poder de agenda do presidente sobre o Congresso, e o Congresso recupera um pouco do protagonismo, isso é muito menos por uma ação do presidente, no sentido de buscar reduzir isso, e muito mais por um espaço que foi deixado vazio e que o Congresso acabou ocupando. Porque, por outro lado, na concepção que pelo menos a gente identifica no governo Bolsonaro, está vigindo uma outra lógica, de que ele pode governar dialogando diretamente com a sociedade. De uma ideia um pouco mais plebiscitária e uma ideia do tipo, eu preciso estar livre das amarras para governar. Um dado sobre isso, é o governo que mais emitiu decretos desde 157, segundo a conta da Folha de São Paulo. Segunda conta. Ou seja, então nós temos uma lógica um pouco dual neste processo. Que essa é uma outra hipótese também que a literatura trabalhou na relação entre poder executivo e poder legislativo no Brasil, a literatura de ciência política, imaginando o quê? É fascinante o que você está sugerindo e é difícil para você desempatar isso, hein, Fernando Schiller? A literatura está sendo capaz de explicar esse fenômeno político? Eu não tenho nenhuma dúvida, eu até complementar aqui, dizer o seguinte, não é um projeto de transformação do sistema político brasileiro, digamos assim, protagonizado, pensado, racionalizado pelo Jair Bolsonaro, pelo seu grupo. Não é? De fato, houve uma transformação, houve, na minha visão, um esgotamento desse modelo do presidencialismo de coalizão, da ideia de que cabe ao presidente formar a coalizão majoritária e, a partir daí, fixar a agenda do legislativo e utilizando para isso instrumentos, não é? Alguns republicanos, outros menos republicanos, como a gente viu no passado recente da política brasileira. Quer dizer, esse modelo, na minha visão, ele se esgotou, não é? Por N razões. Não é? A principal de todas, na minha visão, quer dizer, houve uma explosão do sistema partidário brasileiro. O custo de você fazer isso com 27 partidos no Congresso é muito diferente do custo que tinha Fernando Henrique, quando formava uma maioria com 3 partidos nos anos 90. Não é? Além do que, uma degeneração do ponto de vista ético, nós banalizamos o que não deveríamos ter banalizado no Brasil. E as eleições do ano passado, a sociedade, na minha visão, a sociedade se antecipou aos intelectuais. A sociedade se antecipou à elite política, a sociedade deu um basta, a sociedade ela rejeitou esse modelo. Não é? O Jair Bolsonaro é uma consequência, ele é um operador, ele é um agente, ele protagonizou isso, ele foi o homem certo no lugar certo, o que o senhor aproveitar essa oportunidade. Aí tem o veso populista, o veso da comunicação direta, a identificação com o homem comum, que o Pondé se referiu, o uso competente das mídias sociais. Esse já é um fenômeno global hoje das democracias. Né? O político se coloca diante da debacle das instituições, ele se coloca em direto contato com as pessoas. Aí, se eu acompanho corretamente o raciocínio de vocês, e vocês vêm se empenhando em dizer ao público que estamos vendo uma onda de transformação política, da qual o Bolsonaro é uma forte expressão, mas não necessariamente o criador da onda. Eu acho que se impõe aí uma questão imediata, Pondé. Há personagens que crescem dentro de um momento histórico, eu estou traduzindo um pouquinho o que vocês disseram, se eu estiver sendo injusto, por favor, vocês me corrijam. E há outros personagens que não são capazes de entender exatamente que tipo de grande fluxo de acontecimentos leva para onde. Bolsonaro é o que nesses termos? Eu acho que até agora não dá para dizer que ele seja
necessariamente alguém que sabe para onde está sendo levado, né? E a impressão que eu tenho é que ele é uma figura um pouco carismática no sentido weberiano, mas fraco no sentido de carisma. Eu tenho a impressão que a vitória do Bolsonaro foi um caso do que se chama em medicina de uma espécie de agente oportunista, como se diz. Quer dizer, você tem um ambiente descrito já aqui pelos colegas, inclusive de degeneração do sistema político partidário, excesso de visibilidade de casos de corrupção atingindo um partido que, de certa forma, para muitos carregava graça sobre si mesmo, no caso o PT. Então você tem uma desorientação. Ao lado disso, você tem uma clara possibilidade, quando o Schuller fala que a sociedade se adiantou aos intelectuais, eu acho que isso é um tema muito importante, porque, inclusive, durante o ano da eleição, 18 e até antes, nós que vivemos em universidade, quer dizer, os intelectuais, muitas vezes, aparentemente, ficaram completamente à revelia do que estava acontecendo, só xingando o processo, sem perceber Se a gente colocar jornalistas como parte do mundo intelectual... Sim, eu estou pensando nos jornalistas também, né? Estou pensando nos jornalistas também. Toda essa gama do que a gente poderia chamar de agente público intelectual que atua no espaço do pensamento público. Então, eu tenho a impressão que o Bolsonaro, é isso que eu terminava dizendo na outra rodada, que assim, os avanços que até agora parecem que estão acontecendo, elencados aqui, me parece que é muito mais pelo espaço vazio, a política odeia o vácuo. Né? Não existe em política. Então, não Na tem. verdade, alguém né? ocupa. Então, na medida que o Bolsonaro, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro vê a si mesmo como uma espécie de líder de torcida cultural. Continua se vendo assim, como alguém que tem umas pautas culturais em jogo, que abraçou a polarização cultural com a esquerda de costumes, certo? Com essa chamada nova esquerda na Universidade Americana, minorias e não sei o quê, e ele entrou no governo e continuou com essas pautas que parecem micropautas, sem dar atenção à estrutura da máquina da governança, acusando-a de corrupta e de velha política. Eduardo, eu vou passar a palavra a você. Há dois planos da conversa aqui bem claros e me parece não são conflitantes. Um é essa postura muito mais abrangente que você acabou de colocar, Pondé, mas outro eu estou devendo ao público, tem a ver com a sua primeira intervenção no programa, quando disse eu ia fazer um pouco o papel do advogado do diabo e fazer uma pergunta que não é retórica para você. Em que medida, sim, o que até agora se obteve é fruto do empenho dele em dizer ao público eu não troco mais cargo por medidas políticas? Eu vou dar um tempinho para você pensar na resposta, assim eu não sou obrigado a interromper o teu raciocínio, que a gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui um instantinho. A gente volta com você com a palavra. Até já, pessoal. Boa sorte. Mais conforto em todos os voos. Às vezes, é tudo o que você precisa antes de fechar o negócio. Nova Gol. Novos tempos no ar. Axé, pelô! Axé, aê, aô! Vamos lá! Que é isso aí? Quando você está no lugar errado, as coisas não funcionam como deveriam. Na saúde, é igual. Ir a um pronto-socorro por um motivo simples não é o melhor, mas na Amil você tem alternativa. Pelo telefone do Amil Ligue Saúde, você tem a orientação certa. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Pessoal, bem-vindos de volta ao painel WW. Nós estamos discutindo se, afinal de contas, Bolsonaro reinventou a política ou não está sabendo fazer política. Foi o título com que a gente sabe, faz óbvio, né? A gente faz umas manchetes para puxar a atenção de vocês. Eu tinha deixado você incumbido de reiniciar esse bloco, Eduardo Brino, só vou relembrar rapidamente a questão qual era para quem está nos acompanhando a partir de agora. Puxa vida, será que essas, digamos, medidas provisórias que já viraram lei, o avanço de aqui e ali em algumas, sobretudo no infraconstitucional, em relação ao ambiente de negócios, não é o resultado, sim, do que ele tem dito ser o empenho dele, de fazer política sem recorrer ao velho troco-voto por cargo? Se a gente analisar o resultado matemático do que o governo até agora conseguiu aprovar, nós estamos falando da
tem a CMP, que o Fernando já mencionou, das companhias aéreas, mas depois disso nós temos um conjunto de derrotas muito maiores do governo em relação àquilo, ou então de medidas que não foram sequer discutidas. Lembra que duas de significado muito importante, uma talvez mais positiva, que seria a medida provisória do saneamento, e uma que eu reputo com um significado um pouco mais negativo, que é a medida provisória revisando o Código Florestal. Por que esses dois exemplos? Porque as que foram aprovadas no afogadilho, como foi esta das fraudes relativas ao INSS, ou mesmo a medida provisória revisando a estrutura administrativa do governo federal, elas o foram muito mais por uma compreensão do Congresso de que não valia a pena transformar aquilo num processo de disputa política, e menos por um mérito na condução da coalizão de apoio do governo Bolsonaro. Você está citando o motor condutor em termos de forças políticas para a aprovação dessas peças legislativas dentro do Congresso e não no Executivo. Dentro do Congresso, porque acho que há uma outra questão importante que é, se nós formos pensar num paradigma de uma nova política, tudo aquilo que a gente aprendeu até agora na relação entre poder executivo e poder legislativo nas democracias, pelo menos, pressupõe que governos constituem maiorias estáveis. Governos têm coalizões que dão apoio para os seus projetos, por isso, ou pelo menos se empenham para tal, com maior ou com menor dificuldade, como o Fernando já lembrava. Evidentemente que o número de partidos efetivos no Brasil torna muito difícil o custo da coordenação e da governabilidade. Todavia, isso não elimina a necessidade do governo empenhar-se para ter, nas horas boas e ruins, uma coalizão que o apoie. Boa. Não elimina ou elimina? Porque esse é um ponto central. Quando a gente vê como a maneira como o Bolsonaro encara o seu próprio papel dentro de um sistema, Fernando Schuller, que a gente constata como sendo um desenho de uma crise permanente. Nós temos o chefe do executivo como uma figura forte, não é só o Jair Bolsonaro, qualquer um que ganha um plebiscito, como foi a eleição de 2018, tem um cacife eleitoral muito forte. E tem a ver com um legislativo nas características que vocês três já descreveram, para sintetizar em um rotulinho só: baixa representatividade e alta fragmentação. Bolsonaro está sabendo escolher um caminho nessa crise permanente? Olha, eu vou arriscar um conceito para provocar um pouquinho aqui o debate. Eu acho que nós estamos no hiato em relação, quer dizer, você teve um sistema que morreu, que faliu, né? O modelo tradicional, pelo viés da leitura, chama-se a leitura patrimonial, que a história real do Brasil fez disso nos últimos 20 anos, né? Quer dizer, que transformou uma tese, uma boa tese, de que o presidente forma a sua coalizão majoritária, isso que o Eduardo falou, etc., e a partir daí fixa a agenda, etc. Nós transformamos isso, cá entre nós transformamos isso numa leitura muito tropicalizada, né, que levou a uma crise ética, que levou um país que perdeu 7% do PIB, que levou um país quebrado do ponto de vista fiscal, um sistema político com 27 partidos. Esse é o resultado desse modelo. Esse é o resultado do modelo que fracassou. E a sociedade aí ela se antecipou, ela deu um basta, deu um chega. Certo, errado, enfim, aí uma democracia se auto-julga nesse ponto, né? Agora, a impressão que nesse momento nós estamos experimentando um novo modelo. Eu vou chamar esse modelo de um modelo de corresponsabilidade. Modelo de corresponsabilidade, onde acabou a tutela do executivo. Exatamente. E surge o modelo de corresponsabilidade. Isso, inclusive, tem sido verbalizado. Eu aqui não estou dizendo que o Bolsonaro é um grande teórico da política ou alguma coisa desse tipo. Eu estou dizendo, olha, onde o executivo, por um certo momento, pelo menos, né, e esse momento eu acho que vai durar no mínimo esse governo, ele vai abrir mão de ser o grande protagonista, o grande fixador da agenda política do país. Quer dizer, ele vai dividir o protagonismo. Então você tem a figura do Rodrigo Maia, você tem outras figuras do sistema político que assumem protagonismo, dentro do próprio governo, ministros fortes como Paulo Guedes e Sérgio Moro. Então você tem um conjunto de atores e, na minha visão, isso tem sido, neste momento, pelo menos, positivo para o país. Primeiro porque é o custo a pagar para revisar um modelo que fracassou. Não é? Portanto, esse é o conceito de destruição criadora. Não é? Segundo que, por exemplo, se pegar a reforma da Previdência, hoje, se colasse a reforma da Previdência no governo e a gente dependesse daquele modelo Temer, ou modelo Dilma, ou modelo Lula, ou o próprio modelo Fernando Henrique para aprovar a reforma da Previdência, ela não ia. Não tinha a chance que ela tem hoje. A reforma da Previdência hoje só é viável porque o Congresso assumiu o protagonismo da reforma. O Rodrigo Maia e uma série de atores assumiram esse protagonismo. Tá? Então eu não vejo com maus olhos isso. Não acho que isso seja uma criação do Jair Bolsonaro, nem de longe.
Acho que são uma circunstância histórica que, enfim, tem os seus atores, entre eles o presidente. Tem um desafio intelectual fortíssimo para você agora aí, Pondé, no que o Fernando Schuller acabou de dizer, porque o seu raciocínio inicial, que você defendeu 2 vezes no começo do programa, foi: o que nós estamos vivendo no Brasil hoje em termos de política é, dentro de um sistema falido, uma onda enorme de transformação que nos coloca diante de todas essas situações e dilemas. O Fernando Schuller começa a indicar aí uma saída. Se a gente considera que o nosso sistema político, como vocês disseram, está falido e tem dificuldades enormes em encontrar as respostas, é uma das primeiras que eu vejo dizendo assim: não, peraí, a saída está surgindo. A gente tinha algo que antes era caracterizado como tutela do executivo em relação ao legislativo, passamos hoje para um regime de corresponsabilidade que ele, na sua visão, explica o que até agora se conseguiu e que você carimbou, você mesmo, como positivo diante da crise que nós estamos. Isso aí cabe na sua visão? Acho que cabe, eu diria, pensando primeiro que você falava sobre referências bibliográficas, eu apontaria 2, né? Uma clássica, outra menos clássica. Uma é o conjunto o federalista do Hamilton, Madison e Jay, que é uma referência do final do século XVIII, né? O Federalista, que provavelmente vai sair uma tradução aqui no Brasil feita pela Folha, que apresenta a necessidade de regimes em que existam pesos e contrapesos para combater faccionalismos, como os autores falam no texto. Eu vejo, na verdade, isso que o Schuller fala como positivo, dentro de um processo mais amplo. Concordo com isso, é por isso que, do meu ponto de vista, enxerga isso que é novo dentro de um processo que é um pouco mais longo. Então, já no final do 18, já se sabia que um regime que eles nem entendiam por democracia exatamente de forma clara, como a gente entende hoje, necessita de mecanismos de pesos e contrapesos internos em termos de poder. Nesse sentido, aquilo que eu vejo como uma provável situação do Bolsonaro é que ele vire uma espécie de rainha da Inglaterra, certo? E que ele se ocupe com questões... Nominalmente com poder, na prática não. Exatamente isso, reina mas não governa, como se fala. Então, e é uma coisa, é esse vácuo que eu me referia, que eu acho que a Câmara começou a assumir. Percebendo, inclusive no final, antes da manifestação a favor do Bolsonaro, que o país estava em uma situação de crise, de agonia. E diante dessa situação, me parece que, pensando na chave do pesos e contrapesos, o que o Schuller chama de governo de corresponsabilidade ou política de corresponsabilidade, me parece que é, de fato, um momento em que a gente está assistindo os pesos e contrapesos funcionando, inclusive num sentido benigno. Benigno porque... Posso testar essa hipótese? Uhum. Porque se algo que parece consenso entre todos os observadores e analistas é que a crise fiscal está sufocando o país. Nós perdemos a capacidade de investimento do Estado, que tem essa presença tão forte no nosso espaço, e é uma situação tão grave a ponto de sequer a máquina conseguir se sustentar. Isso coloca, independentemente do que qualquer um de nós 4 aqui acharmos disto ou daquilo, nós estamos diante de uma bomba ticando rápido. Nós estamos sendo sufocados e asfixiados por uma crise fiscal. Como é que esta configuração política, digamos assim, da corresponsabilidade, das transformações, é capaz ou não de enfrentar uma crise que me parece gravíssima, que não há plano B para não lidar com a questão no fiscal, na minha interpretação, Eduardo, não sei qual é a sua. Eu queria só voltar rapidamente à questão anterior, porque acho que essa ideia de um parlamento que pode dividir um pouco, em certa medida, a responsabilidade, como o Fernando falava, pela definição de políticas públicas em sentido mais amplo, ela não prescinde da liderança qualificada de um presidente da República. Pelo contrário. Ok, você está acentuando o papel do chefe do executivo. Ele é fundamental. E por que eu estou destacando isso? Porque a gente tem até agora assistido, pelo menos até os 5 meses iniciais, um comportamento um pouco errático do presidente em relação às instituições. Ora assopra, ora morte. E isso é uma coisa que gera na relação de corresponsabilidade um grau de desconfiança política muito forte e que pode prejudicar, portanto, agendas quaisquer que sejam, que derivem de uma relação que seria um pouco menos desigual do ponto de vista de um poder da agenda do presidente. Então acho que é importante refletir sobre esse aspecto também. Então posso parar aí, porque a sua provocação é muito forte ao argumento do Fernando Schuller, eu queria vê-lo
Na verdade, o que o Eduardo Green acabou de dizer é o seguinte: nesse regime Fernando Schuller, que você acabou de descrever como corresponsabilidade, há uns mais responsáveis que os outros. Eu tendo a concordar, quer dizer, o ponto é a margem disso. Né? Eu acho que o governo, evidentemente, é um governo inábil, não é? Ele se mostrou muito inábil, eu acho que ele vem aprendendo de alguma maneira. Quando o Bolsonaro ele convida aquele pacto, por exemplo, pode ser que não é um grande pacto, pode ser que é limitado, não tem nada assinado, mas aquilo configura um gesto de alguém que, de alguma maneira, aprende alguma coisa, ou seja, que passa a introduzir o conceito de diálogo, o conceito de uma postura um pouco mais aberta, enfim, são pequenos sinais. O próprio fato de ter melhorado o ritmo de aprovação, enfim, o desempenho no Congresso, etc., é um sinal nessa direção. Mas é evidente que é um governo com baixa experiência, um partido que não existia, um presidente que nunca foi um parlamentar de expressão, que nunca teve na negociação uma habilidade pessoal, uma série de questões que nós conhecemos, né? Então não precisamos nem falar muito sobre isso. Né? O meu ponto apenas, eu também não acho que seja esse que eu chamo de corresponsabilidade, seja um novo modelo permanente, quer dizer, para o longo prazo do país. Eu acho que é uma situação histórica que nós vivemos hoje, né, de ruptura com o modelo que eu falhou, entendi. Né? Eu acho que você está procurando uma forma de descrever algo que para nós é completamente inédito. Exato. O que eu chamo, né? Quer dizer, que eu acho que é digamos assim, uma perspectiva nessa direção. O governo tem uma agenda. Vamos fazer uma frase aqui. Desde a redemocratização, nós nunca tivemos no Brasil um governo com uma agenda econômica tão clara como esse governo. Uma agenda liberal de privatizações, de reforma do Estado, de ajuste, de capitalização na área da Previdência. A MP da Liberdade Econômica é uma MP bastante radical, no sentido de segurança jurídica, de liberalização, etc. Então você tem um conjunto, você tem a autonomia do Banco Central, que foi enviada formalmente lá para o Congresso, enfim. Então, assim, é um governo, quer dizer, eu não estou dizendo que esta é a agenda do governo, mas é a agenda da área econômica do governo, e ela é muito clara. Não é? Esse sistema de corresponsabilidade, pelo menos para esse momento histórico, quer dizer, ele continua, portanto, tendo um certo protagonismo, e o governo, e o executivo, e o presidente da República como protagonista. O Bolsonaro tem ido quase toda semana no Congresso, entregar pessoalmente, tem estabelecido uma boa relação com o Congresso nessa direção, só que vai ser uma base menos orgânica, vai ser um poder dividido entre... Né? Ou seja, a ideia não vai ter rolo compressor, não vai ter fechamento automático de questão, não vai ter a cobrança de reciprocidade por certos tipos de benesses. Então, uma série de termos do vocabulário político que nós nos habituamos nos últimos 20 anos, nós não vamos assistir nos próximos. Ótimo, mas eu acho que a pergunta continua de pé e você volta a ela para depois do Pondé ter a oportunidade de se pronunciar a respeito. Independentemente das análises que nós quatro sejamos capazes de colocar aqui de pé para apreciação do público, nós temos uma situação urgente e grave. Como que o que vocês desenharam até aqui, do funcionamento ou não funcionamento, com as características novas ou não tão novas, é capaz ou não de enfrentar o que me parece, por isso que eu estou insistindo, grave e urgente. Voltando, você está falando sobre o tema fiscal, o desequilíbrio fiscal. A minha impressão hoje é que essa primeira semana depois das manifestações a favor do Bolsonaro, que começou a se mexer um pouco com a história do pacto que falava o Schuller, que é um pacto mais de gesto do que institucional, a minha impressão é a seguinte, é que é possível acontecer uma tomada de posição do governo no sentido de fazer esse equilíbrio fiscal, pôr em jogo as medidas, inclusive, que o Schuller falava que estão identificadas com Guedes, certo? Isso pode vir a acontecer uma parceria entre Rodrigo Maia e ministro Paulo Guedes. No sentido de que, se o Bolsonaro continua agindo de forma errática, fazendo uma espécie de política que vai agradar seus seguidores ali, que estão preocupados com multa de carteira de trânsito, certo? Estão preocupados quem se comporta assim o assado no carnaval, estão preocupados com a religião do ministro, esse trabalho que ele faz um pouco assim no varejo o tempo inteiro, né? O governo, no momento de agonia que a gente está, talvez a responsabilidade e a parceria aconteça entre
o ministro como o Paulo Guedes e o presidente da Câmara como o Rodrigo Maia, que, do meu ponto de vista, está vivendo um momento que pode lançá-lo numa carreira política mais significativa, se ele souber fazer isso que ele tem que fazer. E ressalvados os imponderáveis da política, mas Claro, a gente nunca sempre sabe, existem contingências. ainda mais na situação de crise que a gente vai voltando, Eduardo Green. Eu tinha interrompido você ali naquele ponto, justamente com essa questão, a gente prossegue nesta rodada. Apenas resumindo brevemente, se a gente considera que temos algumas, digamos, faces novas de um sistema político falido, a gente tem que considerar isso em função do tipo de desafio que esse sistema tem de enfrentar. E aí, nessa última intervenção do Pondé, ele diz, olha, ele começa a identificar que estamos todos adotando aqui a frase do Schiller, né, da tal da corresponsabilidade, não sei se vai virar moda, mas enfim, para a gente continuar trabalhando intelectualmente em cima disso. Ele desloca um pouco o eixo, ele tira do Palácio do Planalto e põe no Ministério da Economia e nesta figura, né, com o qual o Jair Bolsonaro vive aos tapas e aos beijos, no momento estão aos beijos, mas às vezes estão aos tapas, Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia. Em que medida esse eixo se desloca? Porque muitos dizem que os presidentes das casas legislativas estabeleceram uma linha direta com os tais mercados, na falta de um nome melhor. Eu acho que tem um aspecto importante para pensar assim, algo é imaginar a relação de um presidente da República com o presidente dos outros poderes, Rodrigo Maia, Câmara, e Davi Alcolumbre no Senado. Mas presidentes dessas casas, a despeito de ter muito poder, não constituem maioria sozinhas, não constituem apoio suficiente para o governo. Nunca é demais lembrar, e o ouvinte certamente tem referência disso, que nós temos um agrupamento chamado Centrão, que a despeito de agora ser proibido usar a palavra dentro da Câmara, segue existindo. E há uma agenda hoje importante no governo, que é a reforma da Previdência. Ao olhar para frente, aprovada a reforma da Previdência, com esse comportamento errático do presidente em relação ao Congresso, quem garante que a parte onerosa de tratar com a reforma da Previdência não ficará com o Congresso e o presidente não buscará colher os louros e, portanto, significará daqui para frente um outro momento de desgaste, porque é o que a sua base, o seu núcleo mais duro cobre em relação a um processo que é considerado como tudo aquilo que representaram as instituições que no passado geraram maus exemplos para o Brasil, nesse caso incluindo Congresso, Câmara e Senado, precisam ser colocados em segundo plano. É preciso dar liberdade para ele governar. Então, esse equilíbrio entre saber como é que o Congresso vai se posicionar com uma agenda que é dura, enquanto ao mesmo tempo o presidente tem liberdade para ficar negociando e apresentando propostas para o seu público, a mais recente ontem, a dos pontos na carteira de motorista, talvez desequilibre um pouco esse modelo de divisão de responsabilidade. Portanto, eu acho, quero insistir um pouco nisso, que é importante que o governo pense que existe o amanhã. E no amanhã ele deverá se deparar com o custo de construir alguém que ele apoie de maneira mais institucionalizada, mesmo considerando que as práticas que levaram esse processo no passado tiveram distorções muito significativas. Mas eu acho pouco provável um governo que ainda tem mais 3 anos pela frente e uma agenda que é bastante ousada, pelo menos no campo da reforma do Estado e da modernização da economia, que consiga enfrentar isso sem ter um sustentáculo institucionalizado na relação com o Congresso. O que nós voltamos praticamente para a casa zero do programa. Mas eu queria colocar queria colocar vocês, o raciocínio de vocês em função de um outro fator ainda, que é o combate à corrupção, o papel do Ministério Público, do chamado lavajatismo e do controle externo das instâncias políticas. É a pergunta com a qual eu reinicio o programa logo depois do nosso intervalo. Pessoal, um instantinho, até já. Internet para todos os destinos. Às vezes, é tudo o que você precisa para repassar uma boa notícia. Nova Gol, novos tempos no ar. Bem-vindos de volta ao painel WW discutindo Bolsonaro está reinventando a política, está sabendo fazer política. Eu queria colocar um fator externo importantíssimo em tudo que a gente assistiu nos últimos meses, que é o peso desta grande onda que a gente apelidou às vezes de lavajatismo, entendida como o papel
que se atribuíram os integrantes da Força Tarefa Lava Jato, por exemplo, de serem os agentes políticos da lei, que confrontados com uma situação, na visão deles, de uma sociedade vulnerável e incapaz de se defender dos abusos contra ela cometidos, tanto por agentes políticos como o próprio Estado, estabeleceram ao longo da atuação da Lava Jato uma efetiva instância de controle externo da política e parecem empenhados em que isso se amplie. É um difícil problema para o governo que ele vai ter que enfrentar, porque se trata de uma visão da política, de fora para dentro dela, que divide também o judiciário, Fernando Schuller. Vou fazer uma frase aqui, William. Acho que nós estamos vivendo as dores de uma grande democracia. Até pegando um pouquinho a inspiração do Pondé aqui dos freios e contrapesos, isso tem muito a ver com a discussão que a gente fazia aqui com o Eduardo também, o tema de maior autonomia do poder legislativo, que eu vejo com bons olhos, eu claramente quero colocar isso, vejo com bons olhos, a ideia de um executivo majoritarista, com uma base sólida, orgânica. Primeiro, eu acho que nós não veremos isso nos próximos anos. O governo não terá isso. E eu não acho bom que tenha. Base orgânica dentro do legislativo. Exatamente, porque isto custou muito caro para o país. Né? Isto custou muito caro em todos os sentidos. Inclusive neste sentido da corrupção, do delito ético, do mensalão, do petrolão, de tudo que a gente viu no país. Deixa eu te provocar. Você está dizendo, no fundo, que a tal caneta BIC dele vale menos do que ele pensa. Pode ser. Eu estou dizendo o seguinte, quer dizer, de alguma maneira, quer dizer, o Bolsonaro que foi apresentado por muita gente como um presidente autoritário, um personagem autoritário, né, em todos os sentidos, ele tem aberto mão de muitas fontes de poder. Ele tem exercido isso. Não sei por que exatamente, ou de onde, mas esse modelo de corresponsabilidade tem exercido isso. Inclusive no que diz respeito à Operação Lava Jato, inclusive no que diz respeito à delegação para ministérios, por exemplo, a carta branca que ele dá, autonomia que ele dá ao Sérgio Moro, a não interferência nos poderes, o bom relacionamento com o Supremo, enfim. Não é? A minha impressão é a seguinte, o Brasil, por isso eu defendi nos últimos meses, uma discussão muito acesa na área da ciência política, de que não havia risco à democracia brasileira, pelo menos nenhum grande risco à democracia brasileira, exatamente porque o Brasil demonstrou nos últimos anos um poder judiciário muito forte, muito independente, né, que pode ter errado no tom, na margem, no excesso. Por exemplo, eu fui muito crítico agora desse processo das prisões preventivas, cautelares, por exemplo, como essa que foi ao próprio judiciário, que foi muito crítico em relação a essa que foi determinada 2 vezes em relação ao ex-presidente Temer, que foi revisada pela terceira instância, pelo STJ. Né? O STJ, quando você lê os votos, a decisão que foi tomada pelo STJ, por unanimidade, ela é muito crítica em relação a uma decisão da primeira instância, chancelada na segunda instância, de uma prisão preventiva sem contemporaneidade dos fatos. Ela está reproduzindo um debate feroz dentro do Supremo. E esse é um debate que eu acho que ele hoje permeia todo o judiciário brasileiro, a estrutura, a espinha dorsal do judiciário brasileiro, inclusive o Supremo. Quando nós estamos discutindo hoje o que o Supremo possa legislar, né, criminalizando a homofobia, está ali vinculado a isso. Quais são os limites dentro dos freios e contrapesos dessa democracia complexa, enfim, de divisão, autonomia de poder. E aí, no caso, o Supremo legislando por omissão. Né? Por omissão. Mas do Legislativo. Mas imagina se isso for a regra. Há 20 anos se estabeleceu na Constituição Brasileira, na emenda 19, que funcionários públicos deveriam ser avaliados por desempenho. Isso está lá, determinado. Então o Supremo vai determinar a avaliação por desempenho? Porque toda omissão legislativa agora ficará a cargo do Supremo, ou o Supremo vai escolher... Bom, é o que está acontecendo. Mas vai escolher, sharing picking, como dizem os americanos, vai pegar cerejas que escolhe... Sim, mas é o fato da realidade. Isso é um fato da realidade. Então, eu estou dizendo o seguinte, é importante que os poderes tenham autonomia, é positivo isso, eu acho que isso, em grande medida, é um sinal da força da nossa democracia, mas nós estamos no momento de discutir quais são os limites disso, não é? Correto, portanto, os limites da Lava Jato. Os limites da Lava Jato, da atuação do judiciário, da legiferância, da judicialização da política. Eu acho que isso está sendo um grande laboratório para a democracia brasileira, né? E nós estamos no meio desse processo. No meio de um processo terrivelmente complicado e que provavelmente vai puxar partes do governo para um lado ou para o outro. Quando a gente acompanha esse debate, quem no fundo tem o controle da instância política até hoje? O agente externo, a Lava Jato? Então, no outro bloco, eu disse que ia fazer 2 referências bibliográficas. Né? Fiz uma você fez federalista da época da Revolução Americana, século XVIII. E eu queria fazer uma outra, essa do século XX, que vai ao encontro do que você acabou de falar, que é um filósofo da política e também
da ética, a gente pode dizer em inglês, britânico, chamado Michael Oakeshott, que ainda está começando a ser traduzido no Brasil, tem muito pouca coisa, ele do século XX, britânico. Porque eu já ia falar dele e a sua fala reforça, Michael Oakeshott. Porque o Michael Oakeshott vê o governo como uma espécie de máquina. Quanto menos ideologia dentro dele, melhor. Quanto menos visão de mundo no sentido de médio e longo prazo, melhor. E ver aqueles que trabalham dentro do governo, estão envolvidos com o governo ou com o Estado, eu sei que não é a mesma coisa, mas aqui nessa argumentação, como pessoas que sabem mexer nessa caixa de ferramentas, certo? Que vão ocupando os espaços e administrando. Então, eu também vejo com bons olhos, como dizia o Schuller, eu vejo com bons olhos a ideia de um executivo um pouco mais fraco no Brasil e de um espaço, inclusive, para o judiciário. E eu digo também pelo seguinte, não me parece que a tendência a um judiciário forte, para o bem ou para o mal, seja só no Brasil. Inclusive, tem um cientista político, sociólogo, Yascha Mounk, que está famoso hoje em dia, escreveu um livro recentemente traduzido no Brasil, chamado Povo contra a Democracia, em que ele aponta essa tendência do crescimento do judiciário como algo negativo, no sentido que o judiciário, há uma tendência do Poder Judiciário e dos Supremos Tribunais passarem à frente, a capturar o processo de legislação, porque o legislativo é lento, que foi o exemplo que o Fernando Schiller trouxe da homofobia. Só que o Mounk, o Yascha Mounk, acha isso ruim, acha isso sinal de diminuição da soberania popular representada no legislativo. Eu entendo que isso é um processo da máquina do governo. A democracia é um regime muito novo. Na história da humanidade, tá bom, a gente tem a democracia ateniense, mas essa que a gente conhece começou semana passada. A de ateniense era separada entre cidadãos e escravos. Então, essa caixa de ferramentas, quando você pergunta quem detém a política hoje no país, eu acho que esse quem detém é um sujeito que está um pouco mais disperso. Começa pela viabilidade e acessibilidade do homem comum chegar nas mídias sociais e fazer o bem e o mal, tanto faz, besteira ou não besteira. Passa por um histórico recente de enfraquecimento do Executivo. Passa pela possibilidade Eu acho que o Ministério Público, quando lança a Lava Jato, ele está fazendo o seu trabalho. Esse é o trabalho do Ministério Público. O Ministério Público, a função dele não é só ir atrás de um sujeito X, procurador, a palavra vem de procurar justiça. É exatamente isso. Quer dizer, o Ministério Público, ele não serve ao governo. Ele não pode ser governo no sentido, ele não trabalha para o governo. A função do Ministério Público, nesse cenário político, eu penso, é de fazer um trabalho de peso e contrapeso. Ok. É a função dele. Ok. Eu acho que, espero representar um pouco o que vai pela cabeça das pessoas que estão nos acompanhando, elas devem estar gratas pelo grande arco que você traçou agora, ao estabelecer, afinal de contas, como é que a gente tem que entender o relacionamento entre judiciário e executivo, e põe esse outro poder ainda, que é quase o quarto poder, ou é o quarto poder no Brasil, que é o Ministério Público, numa grande evolução política, na qual os papéis clássicos atribuídos a algum desses poderes começam a tomar outras formas. Mas eu imagino que na cabeça de quem está nos acompanhando tem uma pergunta prática, colocada da seguinte maneira: espera aí, o Ministério Público está brigando com o Judiciário em boa medida. Nós vimos isso agora, por exemplo, quando a Procuradora-Geral da República contraria porta-vozes importantíssimos da instituição que ela representa, e figuras de proa na Lava Jato, quando ela diz: espera aí, as multas pagas, vocês não vão administrar coisa nenhuma, isso aqui vai para a educação. Ou quando o governo Bolsonaro está colocado agora diante da necessidade de escolher um novo Procurador-Geral da República. Não era uma questão que nos preocupava muito 20 e poucos anos atrás. Hoje passou a ser uma questão política decisiva. Porque dependendo desta personalidade, nós teremos que relacionamento com o Judiciário? E aí, por tabela, e que relacionamento do Judiciário com o Executivo? E aí eu coloco a última conta, o último pontinho nessa equação para você comentar, Eduardo Green. O Supremo hoje é considerado uma das fontes das quais emana insegurança jurídica. Nesse arco amplo que o Pondé traçou, sofisticado,
Como é que fica o judiciário brasileiro com as características que ele tem? O judiciário, pela trajetória dos últimos 10 anos, talvez, intensificou aquilo que vários analistas têm chamado da existência de 11 Supremos Tribunais Federais, que cada ministro decide de maneira monocrática, e as maiorias que se consolidam lá são muito difíceis de representar um pensamento ou uma jurisprudência processual sobre vários temas. Então há uma divisão clara, não apenas em relação à doutrina jurídica, mas inclusive em relação a visões do Estado, da economia e questões... E da repercussão na opinião pública. E da repercussão na opinião pública e quanto deve ser o papel que o Supremo como instituição deve ocupar nesse sentido. Por exemplo, a discussão do pacto, esse pacto pelo Brasil, o pacto republicano... Dos três poderes. Né? Dos três poderes, é uma insistência do atual presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Eu acho que, por exemplo, essa questão ela pode jogar o Supremo Tribunal Federal como mais um ator político, menos do que uma casa que tenha como responsabilidade tratar da constitucionalidade das leis. Mas, Eduardo, é como, por exemplo, eu como velho repórter, é como a gente vê o Supremo hoje. A gente vê como ator político. Exatamente. E isso pode ser um problema sério. Em que sentido? Se os tais pode ou já é? Pode, olhando para frente, em que perspectiva? Se os freios e contrapresos, de fato, têm alguma validade no funcionamento da democracia, salvo se a gente inventar outra, no sentido de controlar os poderes da República, se o poder que tem a responsabilidade de garantir a constitucionalidade e a legalidade das leis passa a ser um agente ativo proponente de políticas, ele perde a neutralidade. E, portanto, quando o Supremo começa a legislar, numa conjuntura em que ele passa a ser um ator ativo, ele passa a ser objeto também de controvérsia. Estamos nesse ponto, Fernando? Não tem nenhuma dúvida, eu acho. Nós temos aí um problema sério para o país. Eu tenho dificuldade de ver no horizonte brasileiro como resolver isso. Né? Eu vou até aqui referendar a sugestão bibliográfica aqui do Pondé. Acho que o país precisa ler o Oakeshott. Né? O Oakeshott como uma expressão de um conservadorismo que não é um conservadorismo de costumes, não é esse conservadorismo cultural, mas é o conservadorismo da prudência. Do funcionamento da máquina. Do funcionamento das instituições. Né? Máquina entendida como sentido do sistema político, no sentido de que cada decisão pública você precisa olhar muito longe para saber quais são as possíveis consequências adversas. Né? Qual é a regra que você está criando. Né? Isso, no fundo, está na essência do bom conservadorismo. Então, quando o Supremo diz, na minha visão, assim, acho que o cúmulo disso, a representação quase que patética disso foi a última, esta decisão Toffoli, né, e do ministro Alexandre de Moraes, intervir numa revista, intervir num meio de comunicação, porque, em tese, ele não teria expressado a verdade. Onde o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do país, por uma decisão liminar de um ou dois ministros, se propõe a definir o que é ou não verdade. Quer dizer, e reagindo ao que eles perceberam como uma campanha organizada contra o Supremo. O que, de fato, era apenas a expressão da liberdade de expressão, bem ou mal executada, que isso é um direito. Cometem um erro dessa proporção e dão argumentos exatamente aqueles interessados em emparedar. Mas se tu quiser mais uma frase, quer dizer, isso na minha visão é muito caricatural, é absurdo e caricatural. Mas quando o Supremo se põe a redecidir sobre o tema da lei das terceirizações, entra de novo no mérito da extinção ou não do imposto sindical. E quando a gente sabe, ou imagina, tabela de frete, onde o Supremo toma o protagonismo da decisão, da discussão de audiências públicas sobre tabela do frete, né? E onde se imagina todo mundo, né, que vai se judicializar o tema, por exemplo, das reformas institucionais, como o caso da reforma da Previdência, então você claramente você tem um problema de qual é, afinal de contas, o papel institucional do Supremo. Então, uma boa leitura de Oakeshott nesse aspecto, acho positivo. Não, sem dúvida. O papel institucional do Supremo? A gente vai chegando para amarrar o programa. Eu não vou fazer aquela perguntinha final de pegadinha, não, porque eu acho que o assunto é muito sério, muito denso, para a gente tentar transformar numa manchetinha vagabunda qualquer. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu já vou avisando a vocês que eu vou deixar essas reflexões paradas no ar, que me parecem... acho boa para a gente pensar. No fundo, o que me toca como jornalista profissional é a minha própria incapacidade reconhecida de conseguir entender tudo o que está acontecendo. Né? Mas eu queria deixar a última observação a seu critério, e com esta, digamos,
com esse titulinho, papel institucional do Mas eu Supremo. acho fundamental isso, porque a percepção de que compreender o mundo é uma compreensão inacabada é fundamental para qualquer inteligência, porque é sempre uma compreensão inacabada. E a prudência da qual falava está relacionada ao Oakeshott, e a filosofia política sempre refletiu sobre a prudência. Eu acho ela fundamental justamente no momento que a gente está vivendo, e aí focando no que você dizia antes, então, o Supremo, eu tenho a impressão que o Poder Judiciário como um todo, ele está passando por uma espécie assim de despedaçamento, no sentido de que a gente percebe que não há um Poder Judiciário. No caso do Supremo politizar a sua Despedaçamento é ação... uma palavra que a gente não gosta muito. Mas acho que está acontecendo isso. Você tem aí, a gente está olhando para o judiciário e vendo que existem conflitos internos, compreensões distintas que podem colocar um procurador de um lado, o Ministério Público acolá, um juiz de primeira instância não sei aonde. Então, o Supremo Tribunal querendo... Veja, o Supremo Tribunal será querendo discutir se paga mala, se não paga mala em aeroporto. Quer dizer, eu, dentro desse universo, eu não vejo a priori como negativo a possibilidade de perceber conflitos internos ao judiciário. Eu vejo como... com olhos negativos, a imprudência do STF, que é o que os colegas estavam descrevendo. A imprudência de querer assumir o lugar do executivo fraco, ele assumir esse lugar. Agora, a possibilidade de perceber que existem tensões internas no judiciário, eu acho que a gente está descobrindo só o que já existia. Porque a política, pelo meu entendimento, é o regime onde você é obrigado a conviver com o que você não concorda. É por isso que a política é necessária. Essa frase é fundamental. Porque se obrigado a conviver com o que você não concorda. Senão não precisa de política. Senhores, alguma última frase? Acho que a gente vai experimentar momentos ainda de muita mudança em relação a como o sistema político brasileiro vai se reacomodar diante do terremoto que começou no bom sentido ou no mau sentido, vamos ver depois de 2018. Eu só faço minha essa última frase, Pondé. Acho que é uma grande lição para os intelectuais, para os meus colegas, para a academia, para boa parte do jornalismo, para todos nós, eu acho. A gente aprender a conviver com as ideias, né, especialmente hoje no Brasil, com as quais eventualmente a gente não concorda, mas que fazem parte da democracia. Eu agradeço muito porque esse foi o moto da criação do painel WW na internet, um espaço onde as pessoas não têm que concordar umas com as outras, mas respeitam as opiniões alheias. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui, começando pelo Eduardo Green, cientista político, professor e pesquisador do Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Agradeço ao Fernando Schuller, professor do INSPER de São Paulo, titular da cátedra INSPER Palavra Aberta. O Fernando Schuller também é curador do projeto Fronteiras do Pensamento. Agradeço em terceiro lugar a Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor. Ele dirige o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo e é professor da FAAP. No jornalismo, o Luiz Felipe Pondé é colunista da Folha de São Paulo e também comentarista do Jornal da Cultura. Eu pedi licença a vocês agora, dirigir a minha tal mensagem pessoal às pessoas que vêm nos apoiando. Vocês devem ter tomado conhecimento pelo noticiário que eu fui contratado pela CNN Brasil. É um projeto de jornalismo inteiramente novo no Brasil, trazido pela maior empresa de jornalismo do mundo. Eu vou cumprir 50 anos de carreira o ano que vem como repórter, principalmente, que fui a maior parte do tempo que eu militei como jornalista e continuo nisso. E para mim, do ponto de vista da minha carreira, é um passo muito significativo, muito importante, com o qual eu estou muito feliz. Queria trazer isso para vocês como depoimento pessoal. Queria agradecer o apoio que vocês têm dedicado e dizer que este é um projeto pessoal meu, que vai continuar como ele vem vindo até o momento em que a CNN for para o ar e eu for assumir lá o papel de apresentador todas as noites de um telejornal. Peço já a vocês que continuem me tratando com esse carinho da audiência. A frase é muito boa, é de outro, mas eu não poderia deixar de repeti-la. Então, muito obrigado, espero que vocês continuem nos acompanhando. Até a próxima edição.
Você viu, pai? Claro que eu vi. TV ao vivo para todos os destinos. Às vezes, é tudo o que você precisa para se preparar para uma reunião importante. Nova Gol, novos tempos no ar.